Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal feito para mulheres típicas e atípicas em relacionamentos atípicos, relacionamentos com algum diferencial. Quando você busca informações, se questiona, será que é isso mesmo? Tá normal? A palavra que vem na cabeça é essa, por mais que não seja a melhor para definir. De qualquer forma, você pode também se deparar com esta cena. Você tem um companheiro estável, carinhoso, atencioso. Dentro daquilo que são as suas referências de saudável, o seu parceiro é um parceiro saudável para você. No entanto, você se sente confusa ao perceber que o seu parceiro não busca por sexo como é convencionalmente aguardado de um homem. E o que dita essa convenção de normalidade? E justamente por ditar, gera expectativa. É exatamente a criação do gênero masculino. A gente não pode se esquecer que, tendo nascido e sendo educadas dentro da cultura em um país colonizado, a masculinidade está totalmente atrelada à ideia colonizada. Ou seja, o homem, dentro de um sistema colonial, ele tem dois papéis. Um, aquele que é o senhor feudal, ou aquele que é o escravo, ou em algum patamar de servidor. Aos senhores feudais, aos senhores que tinham algum poder, e isso também tem a ver com a classe social do indivíduo, era permitido que ele tivesse a sua masculinidade da forma que lhe conviesse. Ele poderia, por exemplo, né? Ele poderia usar blush, pó de arroz, peruca. Ele poderia usar sapatos de bico fino, calças curtas, blusas engomadas, e ainda assim ele seria considerado o macho alfa, porque o seu status dentro da sociedade permitia que ele tivesse, inclusive, comportamentos bizarros quando se pensa em sexualidade. Ele poderia, inclusive, gostar de homens, contanto que ele definisse o que o homem seria para ele, se seria passivo, ativo, se ele seria o dominador deste homem, mas existe a liberdade da escolha. Não sei se isso mudou muito nos tempos atuais, mas vamos lá. Aos escravos, ou aqueles que prestavam serviços para estes senhores, eram destinados trabalhos principalmente braçais. Portanto, homens fortes, brutos, que se cansavam menos, homens também reprodutores, porque a reprodução era motivada, incentivada, porque quanto mais pessoas nasciam, mais trabalhadores serviam. Então, temos esses dois aspectos da masculinidade num primeiro momento na história da cultura de países colonizados, que é o caso do Brasil. E isso vai, logicamente, se transformando e se adaptando conforme o tempo, mas se existe uma diferença social, né, entre as classes, ainda existem pessoas, poucas pessoas que acumulam muito dinheiro e a maior parte da população que acumulam
trabalho, ou seja, a única força de interação social é através do trabalho. Significa que essa construção de gênero, ela vai continuar, ela vai se perpetuar. Então, ou o homem, ele tem muito dinheiro a ponto de bancar as suas escolhas e não ser julgado por isso, ou ele tem muita força de trabalho. E aí ele passa a dominar um outro tipo de propriedade. Quem tem muito dinheiro tem o domínio sobre propriedades e pessoas. Quem não tem dinheiro tem o domínio sobre pessoas menores, invisíveis, marginalizadas e sobre propriedades menores também. Essas construções do gênero, do que é ser homem, né? Elas acabaram se construindo muito mais rapidamente e se perpetuaram com mais eficiência do que a construção do que é ser mulher. Porque ainda assim, o homem é a figura, indiferente da classe social que ele habita, ainda assim é a figura central de uma sociedade patriarcal. Então, nós temos mais informações sobre a construção do que é ser um homem. É mais fácil de responder o que é ser o homem do que o que é ser uma mulher. Porque a mulher ainda está construindo o que é ser uma pessoa, para depois se definir como mulher, como gênero feminino. A mulher está muito mais para a definição de uma propriedade do que exatamente de um ser humano. Por isso que é mais fácil definir homem, porque o homem tem um espaço dentro da sociedade, uma necessidade, uma função. Dentro de todas essas construções de gênero, então, dentro da história, houve a separação e a obrigação, né? A maior parte da população que sim, depende do seu trabalho, depende de estar dentro de uma cadeia capitalista para poder sobreviver. Então, homens comuns, né, que trabalham, que ganham seu dinheiro para pagar contas e tal, eles se sentem incumbidos, obrigados também a continuar fazendo o papel de reprodutores. Porque não basta ao homem comum que ele somente trabalhe e invista o seu dinheiro no processo capitalista, ou seja, compre e venda recursos, compre e venda propriedades e produtos, compre e venda serviços. Não. Ainda assim, existe uma sociedade, uma cultura colonial, colonizada, que pede a ele que continue se reproduzindo. Isso é uma imposição. Eu vejo muito nos grupos de discussão feminina e masculina, porque eu também faço parte de outros grupos, principalmente no tema da não monogamia, o quanto que isso é vigente até hoje. Homens falam, homens que escolheram não ter filhos, por exemplo, ou não formar famílias de forma convencional, né, através do casamento com uma mulher, ou seja, de outro gênero, homens que saem fora desse padrão, dessa fórmula preparada, eles sentem essa pressão, eles sentem. Então, homens fora do convencional, eles também sofrem uma obrigação de continuar perpetuando esse papel do que é ser macho, do que é ser homem. E aí
eu venho para a questão, o tema do vídeo. O que que acontece quando um homem que já sofre as pressões do dia a dia, ele encontra uma parceira, e aqui eu vou falar especificamente de relações heterossexuais, porque eu preciso envolver as mulheres, que é o foco do canal. Então, quando esse homem, que já é pressionado pela sociedade a continuar sendo um homem, além de provedor, também procriador, ele encontra uma mulher, uma parceira, com quem ele sente conforto. Ele percebe que algumas dessas obrigações ele pode começar a pegar mais leve consigo mesmo. Ele pode começar a repensar. Uma dessas obrigações está relacionada à performance sexual. Foi-se colocado dentro da cultura que o homem ele tem um instinto, né, que é dele, inclusive com argumentos biológicos de que o homem é mais ativo, de que ele precisa de sexo com mais frequência, de que ele seja até mesmo violento. E isso tudo acaba sendo imposto aos homens. Se o homem é assim, você, homem, que não faz assim, você é um homem menos viril, menos macho. E isso acarreta muitos problemas para os homens, muitos questionamentos, muitas confusões, inclusive aumenta a violência, porque o homem tem que querer, ele tem que estar disposto. Isso é uma imposição cultural. Então, quando ele encontra uma parceira que ele se sente confortável, ele começa a repensar algumas dessas imposições, porque o sexo é uma das coisas mais íntimas dentro de uma sociedade. É entre ele e a parceria dele. Se ele sente confiança com a parceria, ele sente confiança para rever esse conceito sobre a performance sexual e ele se dá, então, o benefício de não aceitar a relação sexual como ela é imposta. E ele começa a repensar o que é realmente bom para ele, o que é realmente válido para ele, o que é satisfatório e o que realmente dá prazer. Se ele não quer mais ser o macho reprodutor, porque ele acredita que a vida dele possa ter outras funções que não essa, por mais que ele queira ser pai, por mais que ele seja pai, ou seja, ele também acumula várias funções, mas no quesito sexual, se ele tem conforto com a parceira, é um dos primeiros sinais que ele vai dar, de que ele está confortável o suficiente para não performar. Já que no trabalho ele precisa performar, junto com os amigos ele precisa performar. E por que que ele precisa performar? Porque existe punição caso o homem não tenha todas as características do pacote do que é ser macho. Se ele tem uma mulher onde ele se sente confortável para não performar, ele começa então a repensar. Se no momento em que esse homem está repensando a sua performance sexual, ele tiver, por parte da parceira, um confronto onde ela também incorpora a fiscal, né, dos bons costumes do macho colonial, ele vai ver que ele não tem uma acolhida nem dentro do próprio relacionamento íntimo dele. Ou seja, talvez não valha a pena, esse homem começa a pensar que talvez não valha a pena ele repensar a masculinidade dele. Porque se com a própria parceira ele não pode ser inteiro, ele não pode repensar alguns papéis que ele assumiu por imposição,
talvez realmente não haja nenhum lugar no mundo seguro o suficiente para ser diferente. Então, ou tem algo errado com ele passa a pensar isso, ou, ou o que está errado com ele, na verdade, é ele querer ser diferente. Então, ele volta a tentar ser igual a todos os outros homens. E essa mulher, então, ela perde a chance de tentar entender o que significa essa desconstrução da performance sexual para este homem. Porque as primeiras coisas que vêm na cabeça da mulher, e olha que a mulher já vem fazendo essa desconstrução até por uma questão de sobrevivência. A mulher vem tentando desconstruir o papel do macho, né, colonizado, para se proteger em primeiro lugar, mas também para poder ter relacionamentos. Porque as mulheres que querem se relacionar com homens, e não que são carentes, que querem porque gostam, começam a ver nessas características, né, de brutalidade, agressividade, de hipergamia, que são características que na verdade são muito mal vistas, porque elas trazem sofrimento. Acaba em traição, acaba em agressividade, violência, forçação de barra durante o ato sexual, traz insegurança, porque parece muitas vezes que o homem nunca está satisfeito com a sua parceira. Então, se essa mulher, ela reproduz para o seu homem aquilo que a sociedade já pensa da masculinidade e aquilo que a sociedade pensa, generalizando, da masculinidade é algo muito ruim, porque ainda é o homem escravo, bruto, reprodutor, aquele que é sim o provedor, porque na verdade ele nunca vai ser o homem rico, porque isso não está nem ao alcance de nós aqui. Ele pode ter dinheiro, ser rico é outro patamar de existência. Enfim, ele até pode ser um homem provedor, mas se ele for confrontado por essa pessoa, por essa parceira, ele vai pensar que na verdade é uma falha ele querer ser diferente da maioria. E aí essa mulher ela vai perder a oportunidade de entender, como eu estava falando, o porquê que a sexualidade deste homem é diferente daquilo que ela conhece como ideal. Ela vai perder a oportunidade, inclusive, de perguntar a si mesma se ela gosta do sexo com a frequência, o ritmo e a forma como ela sempre fez. Ou se ela mesmo se forçava a caber na parceria de uma performance sexual tóxica, que é aquela performance educada pela pornografia. Então, muitas mulheres não sabem que a performance sexual delas mesmas, na verdade, é uma resposta à performance sexual do homem. E quando encontro um homem que não tem uma performance sexual como a maioria, ou pelo menos não educada através da pornografia, ela entra em colapso. Mas o que está acontecendo? Ele não me deseja, não sou atraente o suficiente, entre outras teorias que quando eu vejo, eu entendo, mas ainda assim me parece muito mais difícil o processo de pensamento do que olhar para o que me parece óbvio, que é este homem repensando a sua performance. Mas o processo da mulher de entendimento de tudo isso é, se ele não é normal, e eu estou fazendo normal entre aspas, é porque eu não sou atraente o suficiente, ele tá com algum problema de saúde, ele tem outra, ele é viciado em pornografia, essa é uma das melhores. Não, o homem não quer sexo porque ele é viciado em pornografia. Veja. Veja se faz algum sentido, né? Porque o homem, quando ele busca um material
visual, erótico, pornográfico que seja, existe nele um desejo. O material erótico é uma forma dele satisfazer este desejo sem ter que performar. E é algo que não entra na cabeça da mulher. Porque não existe nada menos performático, mais. Qual é a palavra que eu quero? Mais real, mais desencanado, mais leve do que bater uma. Não existe. É muito simples, é muito rápido, vai direto ao ponto, é satisfação garantida. Ele não precisa performar. Em menos de 5 minutos, ele tem o seu prazer, ele volta para fazer as coisas e pronto. Ele não precisa performar. Então, na verdade, pode gerar uma impulsividade? Pode. Impulsividade não, compulsão? Pode. Porque é fácil, é tão fácil que quer ser repetitivo. Chega a virar chega a dar prejuízos à vida do homem? Chega a dar prejuízo na vida do homem. Quando que gera esses prejuízos? Quando esse homem ele já tem tendências a outras compulsões. Eu trato disso o tempo inteiro e eu sei. Pessoas que geram compulsão por pornografia já têm outras compulsões. Entende? Quanto mais dificuldade ele tiver para sair da compulsão por pornografia, mais indícios de que ele tem problemas ligados a vazios, a traumas, existem. Tem muito mais a ver com o repertório de vida do que exatamente com a pura e simples sacanagem. E tem homens que fazem isso de uma forma para poder deslocar o seu desejo para algo ruim, sujo, depravado? Tem, lógico que tem. E ainda assim existe um porquê disso tudo existir. A mulher precisa entender esses porquês? Não, mas ela gasta bastante tempo tentando entender, ao invés de tentar entender o próprio desejo. Porque o desejo da mulher, quando começa a ser investigado, ele gera uma conexão com o homem e não um afastamento. Então, entender o próprio desejo na mulher gera uma conexão com o homem. Porque se você sabe onde toca, o que quer, como quer, qual o ritmo, qual a frequência, isso pode ser informado ao seu parceiro. Ele estando ciente, ele pode concordar, discordar, existe conexão, tá vendo que as pessoas estão interligadas por esse assunto? Quando existe só a proibição, o confronto, a culpabilização, o apontamento, existe um distanciamento, porque não tem conversa. E quando há conversas, elas são verbalizações de sintomas, de sensações, de desconfortos, mas não para chegar a um ponto de convergência entre os dois, mas sim para trocar acusações, que é uma forma de colocar essas emoções para fora. Então, quando a mulher não conhece o seu desejo, ela também não conhece os seus desconfortos relacionados ao seu desejo sexual. E aí ela vê um homem que não se comporta de uma forma convencionalmente idealizada, ou seja, ele não é o hétero top must sexual de filme pornô, ele não quer sexo toda hora, ele diz, não, hoje eu estou cansado, será que a gente pode ficar aqui só abraçado? Será que podemos ver um filme? Vamos sair para comer uma pizza ou vamos só tomar um banho juntos? E ele não está ali pronto, preparado, com uma ereção, como se estivesse pronto para um combate. Essa mulher que não conhece o próprio desejo, ela entra em choque. E ela vai começar então a buscar. E aí eu entrei no assunto da pornografia porque é um link que as mulheres fazem porque não entendem
o processo de formação da identidade de gênero, o peso disso para um homem, mas principalmente o quanto que mulheres são vítimas disso também. Enquanto que o gênero feminino ainda está em construção e desconstrução ao mesmo tempo, o gênero masculino já está construído. Ele já é o que é. Sabe-se muito bem o que é um macho e o que não é. E não fui eu que coloquei essas convenções. Mas quando este homem ele se mostra diferente, e a parceira é uma das primeiras a fiscalizar essa masculinidade que está saindo do normal, ela também está, ela está incentivando que a masculinidade tóxica continue neste homem. É pesado, eu sei, mas é real, porque eu escuto estes homens na clínica. Eu escuto a cobrança que eles sentem de suas parceiras e deles mesmos e da sociedade no geral. Tá, mas o que a parceira então pode fazer para entender? A primeira coisa é saber se ele sofre com uma baixa frequência, um baixo ritmo, se ele sofre quando ele diz não. É a primeira coisa. Você não quer, fulano, você não quer fazer sexo, mas está tudo bem? Quer conversar sobre isso? E aí ele vai colocar para fora, dependendo da intimidade do relacionamento, o porquê dele. Então a mulher não gasta tempo indo buscar. E outra, ele disse que está cansado. Ele disse que hoje não é dia porque está calor, né? Quem conhece ou se relaciona com pessoas neurodivergentes, com homens neurodivergentes, vão ver, por exemplo, que o calor é uma situação extrema para neurodivergente, principalmente autista. A maior parte dos autistas tem uma um baixíssimo limite para calor. Então, em dias muito quentes, a disposição dessa pessoa pode ficar muito menor. E em TDAH, talvez seja exatamente o contrário. Porque neurodivergentes têm extremos, lembra? 880 tá lá nos outros vídeos aqui do canal. Quando eu digo como que neurodivergentes se comportam principalmente em relacionamentos amorosos. Então, existem estímulos externos que vão também dificultar uma boa performance sexual, por mais que ele queira. Então, a primeira coisa é definir se existe falta de desejo ou existe a falta de disposição física. São coisas diferentes. Você, mulher, pode se tomar como exemplo. Pode ser que você tenha muito desejo sexual em um determinado dia, uma determinada hora, ou que seja o tempo inteiro. Você tem desejo sexual, tá? Só que neste dia do seu desejo sexual, lá nas alturas, você teve uma extra no trabalho. Você acabou trabalhando 2, 3 vezes mais naquele dia, a temperatura também estava ruim, as suas pernas estão cansadas, você está com fome, precisa de um banho e de repente você relaxa depois que você se dá tudo isso. E o desejo continua dentro da mente, ele continua pulsando dentro de você. Mas a disposição para ter uma relação sexual não está naquele momento no melhor dos horários. E não é ótimo você poder dizer, olha, tô cansada. E o seu parceiro saber que você está cansada, porque você teve um trabalho extra, porque você está de alguma forma exausta, mas não porque você deixou de desejá-lo. Então, esse tipo de comunicação ajuda muito a conectar, ao invés de criar neuras e medos na cabeça das mulheres. Então, o meu parceiro disse não.
A primeira coisa, vamos analisar então o porquê do não. Ele vai responder. Então acredite nele. Se ele está dizendo que é cansaço, é cansaço. Se ele está dizendo que foi um dia exaustivo, foi um dia exaustivo. Que é o calor, que está com fome, que está passando mal. E a partir dessa resposta virão outras informações. É necessário tomar algum tipo de atitude? Ele quer algum tipo de atitude? Seria uma segunda pergunta razoável. Então, ele disse o porquê hoje não estou afim e tal. Tá, você quer que eu faça alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, não. Vamos ficar aqui quietinho, já é o suficiente. Pronto. Tira essa carga de você, mulher. Tem outras coisas para se preocupar. Tá, e quando isso perpetua? Muitos dias, muitas semanas, de repente tem meses que não rola uma relação sexual. É a mesma coisa. Então, nós não fazemos sexo há tanto tempo, como é que você está se sentindo, como que está o nível do seu desejo, o que você tem passado, o que você tem pensado. Ele respondeu, acredite nele. Ah, mas ele pode estar se relacionando com outra mulher sexualmente. Tá, se essa dúvida vier à tona, é necessário que você coloque todas as outras questões na mesa, né? Então, eu comecei falando sobre um bom parceiro, sobre aquilo que é saudável para você dentro das suas referências. Então, ele é um parceiro companheiro, ele é cuidadoso, carinhoso, existe um bom diálogo e tudo mais. Ou seja, o que desequilibrou a rotina sexual? Tá. Um parceiro, quando ele se envolve com uma outra pessoa, ele não vai tirar só o pênis dele de dentro de casa. Ele tira a cabeça dele também. Então, os sinais, eles virão, os sinais de uma traição, que eu quero dizer, eles virão em várias outras formas. De várias outras formas. Então, ele estará desatento com coisas que ele sempre esteve atento. Ele estará mais tenso com coisas que antes ele se sentia relaxado. Aí talvez seja uma das causas da falta de desejo dele. Por mais, minha gente, por mais, que é outra coisa que eu lido muito em consultório, né? Que são relações extraconjugais, tanto de homens quanto de mulheres. O que acontece é exatamente o contrário. Um homem bom, né, que se relaciona fora do seu relacionamento. Existe? Lógico que existe, né? Porque traição também é uma construção cultural. É para acontecer? Não, não é para acontecer, não está liberado de ninguém chifrar ninguém. Mas ainda assim, pode ser que o desejo aconteça. E do desejo para o comportamento, existem aí 1 milhão de fatores. E isso pode acontecer tanto com você, mulher, quanto com ele, homem. Mas vamos voltar para o exemplo do homem bom, o bom parceiro, tá? Se o bom parceiro, ele está tirando de dentro de casa não só o pênis dele, o desejo dele, mas também a cabeça dele, o que acontece geralmente nesses casos é que o homem sente culpa. Então, ele pode, ao contrário de dizer não, ele pode tentar recompensar. Então, ele muda sim, mas ele muda para mais e não para menos. Isso é o que acontece na generalização dos casos, tá? Pode ser que esse homem, se ele estiver se relacionando com uma outra pessoa e por isso diminuiu a atividade sexual dentro de casa com a sua parceira habitual, ele pode então estar triste, desanimado, frustrado com a relação. Se ele está neste ponto, você sabe. Você sabe. Existem brigas, existe distanciamento, já existe outros sinais, certo? Já existem outros sinais. Então, de qualquer forma, analisar se o tema da performance sexual é isolado de todos os outros comportamentos do seu parceiro é algo também crucial,
É crucial. Só mudou isso ou mudou outras coisas também? Antes de pensar que é uma traição, né? Antes de pensar que é o uso de pornografia. E se existe sofrimento por parte dele? Que até agora nós estamos aqui pensando juntas, né? E eu trazendo para vocês o que vivo em consultório, tanto com homens quanto com mulheres. Mas digamos que então existe um sofrimento por parte dele. Ele tenta e não consegue. Ou ele nem tenta, porque ele tem medo de se frustrar. Então ele fala: não, já tentei ontem, antes de ontem, não sei o que, a gente viu que não ia dar certo, eu acho melhor nem tentar hoje. Aí ele pode ter realmente um problema fisiológico. E se não for fisiológico? Porque daí ele vai aceitar fazer os exames, ele vai aceitar ir até uma. Na verdade, ele deveria ter a iniciativa de fazer isso, né? Mas digamos que em conversa, essa iniciativa ela recebe um apoio da parceira. Então ele marca a consulta, ele vai, ele faz os exames. Pode ser que saia alguma coisa nos exames, pode ser que não. E se não sai? Que é a maioria dos casos, hein? E se não sai? Pode ser psicológico, né? O psicológico pode estar afetando a relação, a performance sexual. E aí? E aí ele também pode receber atendimento para passar por isso. Mas tudo isso eu estou falando não é para defender macho. É para dizer que a mulher ela está atenta o tempo inteiro para as alterações no relacionamento. Tudo que acontece no relacionamento, a mulher parece estar ligada 24 horas por dia, pior do que o BBB 26. É incrível, é incrível. E o problema de estar ligada o tempo inteiro nessas alterações, caso elas ocorram, a mulher fica desesperada. Caso elas não ocorram, ela fica atenta o tempo inteiro, porque uma hora pode acontecer. É que você deixa de viver sua própria vida. Poderia estar investindo no seu autoconhecimento, não só para saber quem você é a nível filosófico, mas para saber o que você pode produzir, quem é você no mundo, para além da parceira de alguém. Para saber, sabe, para que você nasceu, afinal de contas? Se nos últimos tempos a única coisa que você consegue pensar é que o seu parceiro não fica duro. E não é diminuindo o seu sofrimento, é dizendo que este sofrimento é que não é do seu tamanho. Entende? Que você não nasceu, não está neste mundo só para isso, só para resolver isso. E é isso que vai justamente fazer com que você supere este sofrimento. Então não é dizer que o seu sofrimento não existe quando você passa por isso. É dizer que ele é só mais um daqueles muitos que você vem tentando lidar todos os dias. E que se você consegue passar por eles, porque você se aplica, porque você investe, este será mais um. No entanto, com o diferencial de que ele também é um problema do outro. Então, se existe um sofrimento no seu parceiro, quando ele se nega a fazer sexo, seja na frequência que você considera convencional, seja no ritmo, seja do jeito, ou seja, ele não está fazendo sexo do jeito que você esperava. Se ele sofre por isso, ele deve buscar ajuda para ter respostas do porquê. Ele tenta, mas ele não consegue. E aí ambos serão amparados por isso. Entende? Mas e se ele não sofre? Que foi o primeiro exemplo que eu dei. Não, hoje não, tô cansado. Ou seja, ele não tá dizendo que ele tá triste. Eu até queria, mas não consigo. Não. Ele tá dizendo que é uma escolha que ele está fazendo. Se essa escolha for respeitada, além de criar uma conexão de confiança entre vocês, vocês podem partir para o próximo passo, que é: mulher,
o seu ritmo é diferente do dele e ele está confortável com o ritmo dele, mas você sente falta, talvez vocês tenham que conversar sobre outras coisas, como, por exemplo, que o seu prazer, a sua satisfação é importante. Quais as outras alternativas para te satisfazer? Que não seja depender exclusivamente ou da ereção dele ou da participação dele. Não vai ter jeito, você vai ter que voltar para você e se conhecer e saber o que é que você gosta, o que você não gosta. E não esperar somente pelo seu parceiro para fazer essa testagem, para fazer isso virar realidade. O que eu quero dizer com todas as letras não dá para esperar só do seu parceiro para você gozar. Você precisa saber quais são os seus outros pontos de prazer, que não seja só provindos do parceiro, do sexo com o parceiro. Mas só chega nesse ponto da conversa quando ele é aceito com o ritmo dele, se ele estiver bem com isso. Se ele estiver bem com isso, quem está mal é você. E você tem o direito de estar mal. E você tem o direito de se sentir insatisfeita. Mas, por favor, não ache que o problema é você. Não perca o seu tempo achando que é um problema, em primeiro lugar. Se ele está dizendo que não é, não é. Se ele está dizendo que é, ele vai buscar ajuda. Então, já separou bem as coisas. Mas não acho que você está menos atraente. Que tem algo que está ameaçando o relacionamento de vocês. Invista em saber como funciona o seu desejo, que é para saber se o seu desejo for diferente do dele, porque durante o relacionamento, o desenrolar do relacionamento, o desejo muda. Isso pode acontecer com você ou pode acontecer com ele. Dessa vez foi com ele, mas poderia ter sido com você. Você poderia também, em algum momento, priorizar outras coisas, que não o sexo. E você gostaria de ser respeitada e continuar sendo amada. Mas se o seu parceiro chegasse à conclusão de que, olha, eu gosto de sexo, eu quero ter sexo, para mim é importante e para você não, você está em outra fase da sua vida, com outras prioridades, nós precisamos então conversar sobre um ponto de equilíbrio, para que ambos tenhamos, né, uma satisfação, sem que um oprima ou obrigue o outro, porque a sociedade, a cultura já faz isso o tempo inteiro. Então, que este relacionamento ele seja um lugar de conforto e de encontro, e não de confronto. Então, se eles estão dizendo não, mas o seu parceiro, em todos os outros temas do relacionamento de vocês, é um bom parceiro, eu sugiro que você reveja a sua postura. Em primeiro lugar, não acredite que você é a responsável. Em segundo lugar, não acredite que o seu parceiro não sente desejo, porque desejo e disposição física são coisas diferentes. Ele não tem um botãozinho que quando ele tá com tesão, o corpo dele tá desperto. Ele é uma pessoa. Então, se houver essa consciência, né, de que você não é a responsável e de que ele não precisa performar, vocês vão encontrar uma saída. Mas aí eu vou abrir um último parênteses aqui para terminar, que é o seguinte: se o seu marido, se o seu parceiro, ele é um escroto, ele te humilha, ele faz o que ele quiser com você, ele já tem um passado ou um histórico, né, onde ele invalida suas emoções, ele invalida suas falas, os seus desejos, ele faz o que ele quer e ele não faz o que ele não quer fazer, este vídeo, infelizmente, não é para você, tá? Porque ele dizer não para os seus desejos não significa que
ele esteja bem ou mal. Significa que ele só está retirando de você mais um dos desrespeitos, né? Ou mais um dos respeitos que ele poderia estar te dando. Talvez seja até um livramento, né? Então, quer dizer, se o seu parceiro ele já não te dá respeito, carinho, atenção, estrutura, acolhimento, ele não te dar sexo também é uma bênção. Talvez até esteja te livrando de problemas maiores, como doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, não. Se ele já te trata feito um lixo, ele negar sexo não significa nada. Se você não se atentou antes que todas as outras características tóxicas, abusivas dele são problemáticas, você só se incomodar quando ele parar de transar com você, na verdade, diz muito mais sobre o que você tem suportado todo esse tempo do que exatamente o que ele está fazendo ou não. O porquê que você ainda está nesta posição. Então, infelizmente, não se trata de casos assim. Se trata de homens, de parceiros bons. Porque dentro da sua referência do que é bom, este é um bom parceiro. Mas este bom parceiro, em algum momento do relacionamento, começou a apresentar uma performance sexual diferente daquilo que ou ele vinha tendo, ou era idealizado, esperado ou desejado por você. E aí é sentar e conversar e acreditar que vocês estão juntos nessa. Inclusive, para chegarem à conclusão de que são ritmos diferentes, frequências diferentes, jeitos diferentes e vão ter que escolher então como satisfazer a ambos. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido inseminar algumas cabeças por aí, porque demorou muito tempo para homens começarem a se cansar desse bando de obrigação que a masculinidade tóxica traz para eles. E quanto mais homens despertarem e se sentirem confortáveis para não exercerem mais esses papéis extremamente insalubres do que é ser macho, mais chances nós mulheres temos de sobreviver. Então a gente precisa apoiar e não confrontar. Mas isso é muito pessoal e íntimo. É muito pessoal e íntimo. Mas é para se pensar. As coisas estão mudando. E essas histórias estão cada vez mais comuns. Mas não são ruins. São sinais. E a gente precisa aprender a interpretar os sinais sem ficar em um alerta total. A gente também precisa de paz. É isso. Até a próxima.